Oi, gente, mais um vídeo aqui. Gente, eu já vou começar esse vídeo bem adiantado, tá? Esse vídeo é um macaquinho corset, a parte de cima é um corset. Não gravei essa parte cortando a peça no tecido, porque você já sabe como cortar esse corset, que já tem aqui no canal, é só vocês estarem vendo como eu faço para costurar. Cortar e costurar é o mesmo método. E a parte de baixo do short, do macaquinho, é como um short normal. E outra coisa, eu vou deixar o molde aqui com todas as pences, as indicações no molde. É só vocês estarem baixando aí em PDF, totalmente grátis, tá? No tamanho, já sai no tamanho real. Você vai abaixar e vai montar ele, certo? Bom, depois que eu fiz essa primeira parte aí, eu costurei todas as partes da frente do corset. Eu vou fazer forro apenas na parte da frente, porque a gente vai colocar aquelas barbatanas que eu mostrei no início do vídeo, tá? Aí eu costurar, eu vou pegar a parte do forro, de botar direito com direito e vou costurar apenas na cava e no decote, deixando os ombros abertos e as laterais e a parte de baixo, para poder a gente desvirar. Depois que eu costurar, eu vou precisar fazer uns piquezinhos com a ponta da tesoura ou um cortador de linha, como esse que eu estou usando, que você vai fazer nesses cantos aí da parte do decote. Como esse decote é um decote quadrado, eu preciso desses piquezinhos para quando eu virar a peça e para fazer o pesponto, ela sente bem, ela não fique puxando o tecido, tá? A forma de costurar o corset, essa parte da frente do corset, como eu já mostrei, já falei, tem em outro vídeo aqui do canal de corset, certo? Depois que virou, você faz todo o pesponto em toda a volta. Eu aproveitei, já adiantei a costura da frente do corset, daquelas partes onde coloca a barbatana. A parte das costas é apenas duas partes do tecido comum separado, tá? É simples, a parte das costas não tem detalhe, apenas essa pence aí eu vou deixar marcadinho no molde que eu vou deixar aqui, tá? E vou costurar o zíper nela. O zíper também, eu já mostrei como eu faço para costurar o zíper de forma fácil aqui nessa máquina que eu tenho, gente, bem simples mesmo. Para fazer o acabamento aí na cava e lá em cima no decote das costas, eu vou fazer o modo revel. O que é o revel? É um tecido, uma espécie de viés, vamos dizer assim, bem simples. Eu posiciono dessa forma aí, direito com direito, na cava. Ou em qualquer outra parte que você prefira costurar com revel, em vez de dobrar. Esse tecido é um crepe, é um neocrepe de malha, uma malha bem grossa e ela é lisa, sabe? Ela é uma malha grossa e escorregadia. Então, para dobrar e fazer uma barrinha simples de acabamento, não fica muito legal, porque sendo uma curva assim do decote e também da cava, porque ela fica grosseira e eu não fica com o acabamento que eu gosto. Então, eu prefiro sempre fazer o revel em casos de blusa ou a parte de cima nesse tecido, tá? E eu vou cortar dessa forma aí que eu tô mostrando, a posição direito com direito, dessa forma aí eu vou cortar. E simples, gente, depois eu vou costurar e vocês já viram fazendo aqui em outras peças, é esse mesmo método que eu faço para acabamento e é bem simples. Gente, o vídeo, a questão do vídeo não tem a parte, eu perdi a parte onde eu corto e costuro a primeira parte da blusa, tá? Infelizmente eu perdi, deu um problema aqui no meu cartão memória e ele se perdeu, não consegui recuperar, recuperei só outros, mas esses não consegui. Por isso que o vídeo já começa bem adiantado na costura, mas não tem erro, gente. Vocês, para tirar dúvidas, o modo que eu costuro essa parte da frente do macaquinho, que é o macaquinho corset na frente, com barbatana e tudo, é só vocês estarem assistindo o vídeo aqui no canal que tem de um corset, tá? É o mesmo método que eu usei para cortar e para costurar, não tem diferença, tá? Na parte da frente. E na parte das costas eu não forrei, é liso, é simples, eu não forrei, é separado. Então eu só coloquei barbatanas na parte da frente desse macaquinho. Nas costas eu coloquei ele liso, simples. Coloquei uma pence para poder não ficar com aquela sobra de tecido meio grande assim na parte da curva das costas descendo pro bumbum. Daí eu coloquei uma pence na parte de cima, tá? Eu vou deixar o molde aqui
na descrição do vídeo, é só vocês estarem olhando, e nos comentários, gente. Muito simples de baixar, basta você baixar o PDF aí no seu celular e colocar para imprimir, já sai, não precisa modificar nada, já sai em tamanho normal, tamanho folha A4, tá? E é bem simples de montar, é só você unir onde vai estar as setinhas apontando, gente. Eu vou deixar o molde do corset, da parte desse macaquinho aí, frente e costas, e a parte de baixo também com algumas dicas. É só vocês lerem direitinho que vocês vão conseguir fazer em qualquer tamanho. Fora que você pode fazer, optar como o molde é separado, a parte de cima e de baixo do macaquinho, vocês podem optar por fazer um conjuntinho. Fica até legal, se você quiser, não quiser fazer o macaquinho, gostou do modelinho da parte de cima, mas não quer o macaquinho, faz um conjunto, faz o shortinho, tem o molde do short aqui, faz o short separado, faz a saia, se vocês gostarem de saia. Aqui também no canal já tem vídeo eu mostrando. Tem vídeo no canal eu costurando saia, tem um molde em PDF também na descrição do mesmo vídeo, é só vocês estarem verificando no meu canal, tá? Bem simples. Olha, eu costurei ali, como vocês viram, no ponto reto, tá? Esse revel, ele ficou com 2,5 cm, você pode deixar um pouco menor se seu tecido for mais fino. No meu caso eu deixei com isso porque eu gosto dele, essa parte um pouquinho mais grossinha. Eu gosto desse acabamento, tá? Faço uns piquezinhos, como ali é uma curva, eu preciso fazer esses piques para ela poder dobrar e não ficar puxando, tá? Eu vou dobrar dessa forma aí e vou fazer um pesponto. Bem simples mesmo, gente, isso aí, não tem erro nenhum. Costurei todo no ponto reto, número 4, na tensão 2, gente. Eu costurei esse macaquinho todo na tensão 2, bem... a tensão bem mais baixa, mas valeu a pena, porque assim o ponto não fica quebrando. E não tem erro e fica assim, gente, é bem lindinho, um acabamento que não fica com a ponta do tecido sem acabamento, principalmente se você não tem overlock para costurar malha, tá? Esse tecido é um neocrepe, ele é malha. E eu gosto muito desse tecido, gente, porque dá para fazer diversas peças com ele, sabe? Com acabamentos que ficam maravilhosos, mesmo sendo a malha, sendo uma máquina tão pequena como essa minha, como muita gente aqui se identifica, que costura apenas para si. E tem uma maquinazinha dessa e gosta de fazer algumas peças. Lembrando, gente, que o molde que eu vou deixar, vocês podem também estar adaptando para o seu tamanho. Por exemplo, no meu caso, eu visto 38, 40, varia de acordo com o modelo da peça, vamos dizer assim. Então, esse molde é exatamente, eu já fiz esse molde depois que cortei a peça. Eu juntei todas as peças antes de costurar, alinhavei, sabe? Fiz todo um alinhavo, vesti a peça e ajustei onde tinha que ajustar. E o molde já ficou com esse ajuste, certo? Então, já tá com margem de costura, tá? Já tá marcada a margem de costura. Mas para poder vocês conseguirem adaptar para o seu tamanho. Se você veste um número menor, você vai diminuir o molde. Dentro do molde você consegue trabalhar diminuindo para o seu tamanho. Se você veste um número maior, você vai conseguir fazer esse molde aumentando para o seu tamanho, porque ele é o 38, 40, então é um tamanho bem fácil de você alterar. E ficou dessa forma, gente. Esse zíper eu já mostrei como eu costuro o zíper aqui, tá? Fiz o acabamento todo em zigue-zague. Eu fiz a costura no ponto reto e o acabamento em zigue-zague. Aí nessa parte aí do zíper eu costurei apenas o zíper com esse tecido onde ele foi costurado na parte de dentro da blusa das costas, para não ficar uma segunda costura, tá? Então é bem simples. Aí, gente, eu vou deixar, como eu vou deixar aqui todas as informações, vocês só estarem baixando aí na sua casa, bem simples, levar em qualquer local que baixe e você vai conseguir baixar o molde. Essa babatana, você precisa deixar elas menor ali, tá? Porque você precisa desse pelo menos 1,5 cm para costurar e unir a parte de cima da blusinha do macaquinho com a parte de baixo,
tá? Então você precisa dessa margem. Se você quer esse macaquinho com esse corset um pouco mais longo, que chegue mais abaixo da cintura, você pode estar descendo esse molde, você pode estar descendo mais e diminuindo na altura do cós do short do macaquinho, tá? Você pode fazer separado, você pode fazer o conjuntinho, você pode fazer uma saia, porque o molde é bem maravilhoso, porque você vai conseguir fazer qualquer peça através desse molde, tá? Você pode fazer os seus conjuntinhos, fazer sua parte de cima e assim por diante. Aí, gente, eu resolvi mostrar como faria aquela prega que estão usando muito, tá muito em alta em shorts, tá? Você vai medir ali o meio para você fazer essa prega. Eu só tô dando exemplo. Você mede ali o meio, tá? O meio desse tecido aí da parte de cima do short na frente, essa prega na frente. E você vai dividir dessa forma aí. Marca o meio, aí marca meio centímetro, depois mais 1 centímetro. Porque aquele 1,5 cm, você vai, onde você marcou 1 centímetro na lateral, você vai unir ele com aquele ponto central, certo? Ó, como eu tô fazendo aí, ó. E assim ele forma aquela preguinha da parte da frente. Um detalhe, esse tecido é malha. Se eu quisesse ter colocado essa prega, eu poderia já mesmo tendo cortado o short aí no tecido. Por quê? Porque ele estica, então para mim não ia alterar em nada. Mas se você for fazer em tecidos plano, em tecidos que não tem elasticidade nenhuma, tome cuidado e para você deixar os centímetros que você faz essa prega aí não diminuir na sua cintura. Tá? Exemplo, se sua cintura é 20 centímetros, dá 20 centímetros, a divisão é 80, dividido por 4 dá 20, e essa prega aí, ela ficou com 3 centímetros, então você vai precisar deixar 3 centímetros a mais, tá? No molde, você vai precisar deixar esses 3 centímetros a mais para essa prega, e mais 1 centímetro para costura, porque você precisa da margem de costura, porque se você fizer em tecidos planos, você pode acabar perdendo se você não fizer essa alteração e deixar a margem de costura, tá? Lembre sempre de deixar a margem de costura que você usa. A margem de costura varia muito de 1 centímetro a 1,5 cm a 2, dependendo em que máquina você vai, em que tipo de acabamento você vai fazer, em que máquina você vai fazer, tá? E ele fica assim, a prega fica com esse acabamento aí se você quiser. Se você quiser o short um pouquinho mais evasê, quando chegar na linha do quadril do short, é só você abrir, tá? Você corta no tecido um pouquinho mais aberto, porque ele vai ficar mais evasê na perna, se você quiser fazer um macaquinho com a parte de baixo menos justa na perna. Esse short aí, no caso, ele já ficaria no sentido evasê, porque depois eu ajustei para ficar mais justinho na perna, tá? Mas o molde já vai nesse sentido, tá? Se você quiser ele mais soltinho, ele já vai ficar assim. O acabamento da perna, olha como ficou incrível, gente. Eu fiz na agulha dupla, tá? Nessa máquina aí. E eu fiz bem 2 centímetros de barra apenas. E eu fiz bem no pezinho do final da barra, da dobra, pelo lado de fora. Você não vai costurar na agulha dupla, nesse caso aqui, você vai costurar ela no lado certo do tecido, tá? Não é no lado avesso, senão vai ficar ao contrário. Aquele zigue-zague vai ficar por fora. E não vai ficar essas duas costuras paralelas uma à outra na barra. Para você, depois que o short tá pronto, para você unir as duas peças, você vai pegar a sua parte de cima da blusa, vai virar pelo avesso, vai pegar o short ali, do jeito que vocês viram no vídeo, aí você vai colocar dentro da blusa, tá? Lá para ficar lado certo com lado certo. A blusa tem que ficar o lado certo dela com o lado certo do short, tá? Para poder dar certo. Aí você une as costuras laterais e as costuras centrais e você vai fazer uma costura em toda a volta e fazer o acabamento que você precisa, tá? Tome cuidado nessa hora aí de você for costurar e as barbatanas da parte de cima do corset, do macaquinho, não quebrar a sua agulha, tá? Quando você estiver costurando a parte da frente, você vai sentindo, passa o dedo, né, no tecido que você vai sentindo as barbatanas. Tenta alinhar o máximo que você puder as pences, tanto as pences do short, você alinha ela na parte das costas, quando você for costurar para elas ficar certinha, porque assim vai ficar com acabamento mais bonito, tá? Faz a costura num ponto reto em toda ela, em toda a volta, né? E depois faz um zigue-zague
como acabamento e não desfiar o tecido. E seu macaquinho já vai estar pronto, lindo, pronto para você usar. O vídeo de hoje é esse, gente. Espero muito que vocês gostem, curtam, comenta, por favor, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário aqui, que eu amo responder comentários, tá? E é isso, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau!